É um compilado aqui que o Jonas Souza fez e ele pegou vários prints e imagens, tá? Eu não vou rodar todos os vídeos, porque são realmente assim, são muitos vídeos, são vários vídeos daquela época. E eu amo a internet, eu amo o Twitter porque tem disso, tá? Tem disso porque é um monte de gente trabalhando para o mesmo assunto e compilando um monte de informação. Tá? E aí ele colocou aqui um compilado sobre o dia que o Bolsonaro e o Anderson Torres e a Polícia Rodoviária Federal não queriam que o Nordeste votasse no Lula. E aí ele pegou um print, inclusive, de um desses grupos bolsonaristas do Telegram. Esse aqui, inclusive, eu estava lá dentro. Eu era um desses 365. Eu estava lá infiltrado, quietinho, só assistindo e tirando print. E rolou nessa época em especial um movimento nesses grupos pedindo para que os bolsonaristas fossem votar antes do meio-dia. Não sei se vocês lembram disso, mas nessa época rolou uma conversa de tem que votar antes do meio-dia, porque depois disso vai dar problema, que é para garantir o voto, porque a esquerda vai tentar qualquer coisa que seja, e aí surgia 1 milhão de teorias de coisas que esse outro lado faria, teoricamente, para o eleitor do Bolsonaro não conseguir chegar na urna. Então, teve uma movimentação, toda uma movimentação em vários grupos, porque eu não estava só nesse grupo. Quer dizer, eu acho que era esse grupo, né? A não ser que tenha um outro grupo com esse mesmo nome que eu estava. Mas tinham vários outros grupos bolsonaristas, grupos de região, grupos com foco no que tinha um título de um outro tema, mas o assunto era Jair Bolsonaro, PL, a direita e essa luta conservadora contra a destruição da família. Eram esses os números. Todos esses grupos tiveram uma movimentação muito semelhante, que era justamente esse tipo de mensagem. Operação da Polícia Rodoviária Federal está dando certo. Nordestinos não conseguem votar. Faltam só 3 horas e 12 minutos. Antes desse tipo de mensagem, nos grupos do Telegram, um dia antes, já rolava a mensagem para que os bolsonaristas fossem votar no primeiro horário. E aí fica aqui o questionamento, né? Por quê? Por que essa mensagem? Era só uma notícia falsa que o pessoal bolsonarista, como gosta muito de notícia falsa, eles simplesmente começaram a compartilhar essa ideia de votar antes do meio-dia. Eu não duvidaria. Eu não duvidaria desse raciocínio de, gente, vai votar até o meio-dia porque, sei lá, na cabeça deles, quem vota até o meio-dia tem peso 2 no voto e aí vai ganhar a eleição. Eu não sei. Eu vi tanto absurdo sendo compartilhado nesses grupos e tanto absurdo que era nitidamente mentira que, assim, eu realmente não vou tentar interpretar essa mente lunática de quem está num grupo e recebendo um monte de notícia com o objetivo justamente de fazer uma manipulação, uma lavagem cerebral completa para que a pessoa fique consumindo só aquele conteúdo naquele grupo e acredite em um fantasma de comunismo e um monte de gente vestida de vermelha atacando ou atentando contra as crianças do país. Eu não vou tentar entender a mente do pessoal que acredita na mamadeira de piroca numa eleição e na outra voltam a acreditar nisso em coisa muito pior. Eu realmente vou me preservar para tentar realmente só interpretar o que está escrito. E o que está escrito é uma movimentação que agora, por coincidência, a gente descobre que teve uma investigação para se descobrir os lugares que tinha mais votos para um candidato, toda uma movimentação e um trabalho feito com a Polícia Rodoviária Federal para tentar atrapalhar e impedir que o eleitor dessas regiões chegasse na urna. A gente tem a coincidência desse tipo de print colocando como se existisse uma operação em curso
da Polícia Rodoviária Federal, justamente para tentar impedir que o Nordeste votasse de maneira efetiva, de maneira íntegra. Escolhe a palavra que você quiser. E a gente também tem a coincidência de uma movimentação nos grupos bolsonaristas convocando o eleitor do Bolsonaro para votar antes de um determinado horário. Isso é o que a gente tem como fato, tá? Aí aqui segue, inclusive, o fio em que ele coloca aqui um vídeo da Globo News em que um diretor da Polícia Rodoviária Federal foi intimado pelo Alexandre de Moraes na época para parar imediatamente todas as operações que envolviam eleitores, justamente porque era uma operação muito estranha, uma operação que não é comum de se acontecer, não dessa maneira, não nessa proporção e nas regiões em que foram feitas. A gente tem também um outro vídeo onde o Jonas Souza escreve que o Bolsonaro ordenou que todos os carros com adesivo do Lula fossem parados imediatamente. E aí a gente tem, esse aqui é um dos vídeos, tá? Esse aqui é um dos vídeos, dos vários vídeos dessa época, desse dia, em que as pessoas relatavam que só carros com adesivos do Lula estavam sendo parados. E aí, assim, né? Se tem uma operação da Polícia Rodoviária Federal sendo parado, você tá com adesivo no carro, você é parado e é o dia da eleição, é óbvio que no clima que o país estava vivendo e segue vivendo, inclusive, é normal que você ache que tem alguma coisa acontecendo. E eu acharia super normal, inclusive, se tivesse 3, 4 carros, 5 carros com adesivo do Lula parado e as pessoas começassem a achar que a Polícia Rodoviária Federal estava parando só carros com adesivo do Lula. E poderia não ser, mas não era o caso. Porque eram realmente muitos, mas muitos relatos. Não é um vídeo, 2, 3 solto de um doido que inventa uma teoria da conspiração e tenta criar um barulho, como normalmente acontece em alguns grupos. Não era isso. Tanto não era isso que eu volto a dizer para vocês. A gente tem, essa aqui é uma das matérias, essa aqui é uma matéria da Globo News, isso aconteceu na Globo News, na CNN, em rádios, em diversos lugares, denunciando uma operação muito estranha da Polícia Rodoviária Federal.